Glória a Deus, a paz do Senhor a todos, amém? Estamos felizes. Hoje a minha oração é para que eu consiga chegar até o final da mensagem, porque hoje vai ser um dia difícil de pregar, difícil de falar, né? Vocês vão entender até o final da mensagem. Hoje foi um dia muito impactante para a minha vida, amém? Quero que vocês coloquem de pé por mais um instante, em nome de Jesus. Quero saudar os irmãos que nos acompanham pela TV Rica, pela internet. Deus abençoe sua vida. Que a palavra do Senhor de hoje venha alcançar seu espírito em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor, te louvamos, Pai. Te agradecemos, Senhor. Pai, me ajuda, Senhor. Me ajuda a falar aquilo que está no teu coração, Senhor. Me ajuda a trazer hoje, Senhor, aquilo que é real na minha vida. Me ajuda, Senhor, a mostrar, Senhor, aquilo que tem sido manifestado todos os dias na minha vida, Senhor. Pai, eu não saí da minha casa hoje para vir aqui falar, Senhor, de algo teórico, mas sim de algo prático, de algo que eu tenho vivido, que eu tenho experimentado todos os dias. Se revela Cristo a nós nessa noite. Fala o nosso espírito. E eu declaro em nome de Jesus que toda barreira caia por terra. Eu declaro em nome de Jesus que toda e qualquer tipo de distração caia por terra. Eu declaro que toda mentira de Satanás que veio com você até aqui nesse lugar, a partir de agora essa mentira está sendo destruída em nome de Jesus. Toda mentira que trouxe você aqui com dúvidas, toda mentira que trouxe você aqui com receios, com medos, essa mentira vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. Pai, eu profetizo que nessa noite os nossos olhos, Senhor, verão. Os nossos olhos verão, Senhor. Verão, Senhor, aquilo que o Senhor tem. Verão aquilo que o Senhor vai fazer. Verão aquilo que o Senhor já tem conquistado na cruz do Calvário para as nossas vidas, Senhor. Eu te dou total liberdade, Espírito Santo. Fala, Senhor, e faz conforme o teu querer, a tua vontade. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor, irmãos. Declare isso, irmão. Como um vendaval sobrenatural, faz teu querer em mim. Declare: vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer em mim. Declare mais uma vez, igreja, levante as suas mãos. Como um vendaval sobrenatural, faz teu querer em mim. Aleluia, aplauda o Senhor mais uma vez. E pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Fique atento, meu irmão. Fique atento, porque qualquer piscada sua, você não vai perceber ele passar e tocar e ele fazer algo novo sobre a sua vida. A maior dificuldade do ser humano é perceber Deus. É perceber o quanto Ele fala. É perceber o quanto Ele interage com a gente. É perceber que todos os dias da sua vida, todos os momentos, todos os segundos, Ele está interagindo com você. Ele está falando com você. Ele está tocando você. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 9. Eu quero seguir uma linha aqui agora e intitular a mensagem em homenagem ao apóstolo Cristiano. Eu falo isso com muito respeito porque quando eu tinha os meus 14 anos de idade, 15 anos, eu já via ele ministrando e intitulando as mensagens. Eu não estou mentindo, irmãos, é verdade. Ele lembra disso. Você pregava com 15? Lá em Natividade da Serra. Você lembra? E lá em Natividade da Serra, quando eu tinha 14, 15 anos e ele tinha 15, eu via ele intitulando as mensagens, né?
E aí isso ficou gravado em mim, por isso que eu carrego isso. Amém? 1 Coríntios 2,9. Eu estava esperando o dia para pregar, para falar isso. Verdade. Eu comentei com algumas pessoas, fica vendo o dia que eu vou pregar. Eu falei para você, não, Osni. Mas glória a Deus. Tirando a brincadeira, eu louvo a Deus de poder caminhar com você, cara. Foi seu aniversário esses dias e eu louvo a Deus de poder estar caminhando com você dessa forma. Louvo a Deus de ter conhecido há tanto tempo atrás. Louvo a Deus de ter você como uma referência na minha vida. Amém? Quero te honrar hoje. 1 Coríntios 2,9 diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Amém? A palavra olhos e ouvidos, no original ela tem o mesmo significado, né? A palavra olhos e ouvidos fala da capacidade de conhecer. A capacidade de conhecer. E Deus tem gerado isso muito forte nas nossas vidas como igreja. O conhecer de Cristo. O conhecer de Deus manifesto através do seu Filho em nós. Esses dias atrás eu estava vendo o tamanho da importância deste em. E este em muitas vezes, né, Cristo em nós, é um detalhe que parece tão pequeno, mas que faz toda a diferença. Nós não falamos mais de um Deus externo. Nós não falamos mais de um Deus fora, mas nós falamos de um Deus dentro. De um Deus que em nós nos traz a cada dia a capacidade de ver além daquilo que os nossos olhos podem ver. Cristo em nós é a amplificação da visão. A visão que foi limitada ao homem por causa do pecado. A visão que foi limitada ao homem por causa da queda. Uma das coisas mais preciosas que o homem perdeu no Éden, meu irmão, foi a visão. Foi a capacidade de enxergar, foi a capacidade de ver, além do que os olhos naturais podem ver. E eu sei que Deus tem falado e gerado isso no nosso meio. Eu sei que Deus tem conduzido as nossas vidas a conhecer Cristo de uma maneira totalmente diferente da qual por muito tempo a gente buscou conhecer. Porque Cristo em nós não é um estudo, não é um tema. Cristo em nós não é algo que nós conseguimos alcançar através de anos de teologia. E eu não sou contra a teologia, eu não sou contra o estudar a palavra, mas a forma como se estuda, a forma como se encara a teologia, é isso que nós temos que rever. Porque a teologia por muito tempo carregou temas que eram objetivos, santidade, o próprio tema sobre Cristo, cristologia, temas que foram abordados no estudo da palavra que eram objetivos, quando na realidade deveriam ser tratados de formas subjetivas. Porque na realidade tudo, meu irmão, santidade, reino, relacionamento com Deus, tudo que você possa ler na Bíblia, tudo que você possa enxergar na Bíblia, tudo que você possa captar através do seu intelecto na Bíblia, só tem um objetivo, só tem uma função de apontar para uma pessoa, e essa pessoa é Cristo sobre as nossas vidas. A santidade é Cristo, o reino é Cristo, tudo é Cristo. Esses dias atrás eu estava falando com Deus, falei: Senhor, a gente fala de viver o Cristo revelado nas nossas vidas. A gente fala de receber a revelação do Cristo nas nossas vidas. E muitas vezes isso se torna uma barreira no entendimento das pessoas.
Sabe, e aí a gente não consegue entender como que nós temos esse Jesus que é vivo, que está em nós, como que nós podemos enxergar a revelação dele para as nossas vidas. Aí como o Espírito Santo facilita as coisas. Sabia que o Espírito Santo ele é um facilitador? Ninguém consegue discernir nada sem que o Espírito Santo ensine. O próprio Jesus disse: e Ele vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. O Espírito Santo te faz compreender. Meu irmão, o Espírito Santo te faz enxergar Cristo. O Espírito Santo te faz ver além do que os seus olhos podem ver. O Espírito Santo é que vai trazer a revelação do Cristo sobre a sua vida. E aí eu falei: Senhor, então como que é isso? E aí eu me lembrei de uma situação que eu vivi em casa. E pode ser que alguns pais aqui também viveu isso, né? Aproveitando, falando de casa, de pai, falando de mãe. Eu quero dar os parabéns para todas as mães. Desejar que você possa avançar, que você possa crescer, que você possa a cada dia mais receber as promessas do Senhor sobre a sua vida, você mãe. Homenagear a minha mãe que está aqui sentada lá com toda a minha família, tá a tia, tá a irmã, tá a sobrinha. Deus está trazendo todo mundo, irmãos, é assim que Deus fala, né? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Eu vou falar para o apóstolo reservar um lado para mim da igreja, porque eu já tomei posse de um lado. Eu já tomei posse que um lado da igreja vai sentar toda a minha família, em nome de Jesus. Eu não sei se já pensou isso um dia na sua vida, mas eu já pensei, um lado para mim vai ser toda a minha família sentada em nome de Jesus. Se você crê nisso, levante a sua mão. Eu profetizo que aquele que hoje não está aí do seu lado, amanhã, quando você menos esperar, vai estar sentado aí do seu lado, adorando a Deus com você, glorificando o Deus que você serve, em nome de Jesus. Aleluia! 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 Aí o Espírito Santo falou assim: lembra daquele dia? E ele me levou para um dia lá, qualquer, dentro da minha casa, e eu e minha esposa fazendo algumas coisas. Aí de repente nós chamamos o Lucas. E aí o Lucas não respondeu, e a casa toda fechada. Em casa a gente tem o costume de deixar o portão trancado. A rua de casa é movimentada, tudo trancado. Lucas, cadê o Lucas? Chama o Lucas e nada. E aí você vai chamando e não responde. Letícia, cadê o Lucas? Não sei, pai, não está aí com você na sala, não. Lucas, aí começa a gritar pela casa. Meu irmão, e o menino não aparecia. E chamava Lucas, nada, e o menino não aparecia, não respondia, nem falava: pai, estou aqui. E ele não respondia, meu irmão, começou a vir um sentimento horrível. Não sei se já passou por isso, de repente, alguns pais que já teve essa experiência. Começou a vir um sentimento horrível, e chamava, o menino não respondia. E aí a gente na hora nem pensou se a casa estava trancada, não estava trancada. Eu já fui indo para o portão, e aí já vem aqueles pensamentos, sabe aqueles pensamentos que vêm e invadem a sua mente, aquela coisa violenta. Aí começou a vir um monte de pensamento horrível na minha cabeça, que o menino tinha, sei lá, sumido, que tinham roubado, sabe? Começou a vir aquele monte de pensamento. E aquela angústia, sabe? Aquele desespero na alma terrível. E aí, meu irmão, daqui a pouco, o Lucas escondido num cantinho lá, e aí eu abro assim, olho ele com a carinha assim, surpresa. Eu escondi para fazer uma surpresa para você, pai, para assustar você, estava brincando. Meu irmão, vou dizer para você, cara, na hora eu esqueci tudo, desespero, esqueci tudo. Eu grudei naquele menino, abracei ele assim, senti ele no meu braço, falei: Senhor. E por que eu estou falando isso? Porque na nossa vida com Cristo é a mesma coisa. Sabe, a gente entra às vezes em alguns momentos na nossa vida que vai bater naquele desespero, vai bater naquela dor, aquela angústia, pensamentos começam a entrar de forma violenta em você, e você começa a pensar tudo de ruim. Você olha para a sua vida, você pensa o pior, você olha para a sua família, você pensa o pior, você olha para tudo na sua vida, e esses sentimentos, pensamentos começam a invadir, que não vai dar certo, que não tem jeito, que não tem como, você começa a ficar angustiado, o medo vem. Só que aí, meu irmão, de repente, meu irmão, sem que você menos espera, você encontra Jesus ali na frente. Eu estou aqui, eu estou fazendo isso porque eu quero gerar algo novo na sua vida. Eu quero superar a sua expectativa. E aí você encontra Jesus ali. Jesus se manifesta para você.
Isso é revelação, meu irmão. Todas as situações da sua vida, independente do desespero, independente da dor, independente do que você está sentindo, você pode ter certeza que a qualquer momento você vai tirar um véu e você vai ver Jesus olhando para você com um olhar de amor e dizendo para você: surpresa, eu estou aqui, surpresa, eu vou mudar a sua história, surpresa, eu vou transformar a sua história. É assim que eu sinto, meu irmão. É assim que eu sinto todo dia. É assim que eu caminho todo dia. É assim que acontece Jesus se manifestando a cada circunstância. É a forma que o Espírito Santo tem de manter essa revelação viva em nós. É a forma que o Espírito Santo tem de manter essa revelação de Cristo viva em nossas vidas. Mas eu quero que você repita algo comigo nessa noite. Eu quero que você levante a sua mão direita e você repita assim: os meus olhos verão. Mais uma vez, os meus olhos verão. Mais uma vez, os meus olhos verão. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Em Oséias, no capítulo 4, no versículo 66, não, versículo 6. Eu anotei errado aqui, agora não sei qual que é o número, mas eu vou ler aqui para você. Só a parte A diz assim: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Conhecimento do quê? Conhecimento do quê? Conhecimento de um tema? Conhecimento de uma religião? Conhecimento de uma estrutura? Conhecimento de estratégias? Conhecimento do quê? O qual conhecimento destrói o povo de Deus? Qual o conhecimento, a falta dele, que destrói a nossa vida? Qual é a falta de conhecimento que nos faz perecer, meu irmão? Sabe, pelo tempo que eu tive com Deus, nessa caminhada com o Senhor, eu conheci pessoas que conhecem a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, conhecem inúmeros versículos, temas, conhecem a teologia, conhecem assuntos teológicos e tudo mais, escatologia, mas que não conhecem aquilo que na realidade deveria se conhecer. E por causa disso são destruídos aos poucos, dia após dia. Mas esse não é o plano de Deus para mim e para você. Esse não é o plano de Deus para mim e para você. O plano de Deus é que os nossos olhos enxerguem. O plano de Deus é que nós venhamos a conhecer, através de todos os nossos sentidos. Deus, ele sempre vai iniciar um processo de conhecimento na sua vida, através daquilo que está dentro de você. O primeiro passo do conhecimento é no Espírito. Depois que nós conhecemos no Espírito, aí sim, no momento de Deus, nós conheceremos com os nossos olhos naturais. Eu quero deixar para você uma certeza hoje, meu irmão. Aquilo que você já está conhecendo no seu espírito, será conhecido também dos seus olhos. Aquilo que você está conhecendo no seu espírito, através da palavra, através das experiências que Deus tem te dado, através até mesmo do seu sofrimento, através até mesmo do abandono na sua vida, através de muitas circunstâncias que rodeiam você. Esse primeiro passo está sendo gerado dentro de você, no seu espírito. Mas eu, como profeta, nessa noite, eu vim com uma tarefa importante para te dizer: os seus olhos naturais verão. Só que nós nunca conseguiremos ver com os olhos naturais sem primeiro conseguir ver com os olhos espirituais. Não tem como dar o segundo passo sem dar o primeiro. Não tem como caminhar pulando etapas. Não tem como alcançar o propósito de Deus sem viver os processos que Deus tem na nossa vida. O propósito de Deus, ele só é validado na nossa vida através dos processos. Muito se fala de José, o sonhador que se tornou governador do Egito.
Muitos desejam alcançar o que José alcançou, mas não tem coragem de enfrentar o que José enfrentou. Meu irmão, não tem como dar um passo sem dar o primeiro. Não tem como dar o segundo sem dar o primeiro. E o primeiro passo é conhecer no Espírito. O primeiro passo é enxergar no Espírito. O propósito que eu tenho hoje do Senhor é trazer para vocês a palavra de Deus que foi ministrada hoje na minha vida. Sabe, a gente vai ouvindo a Deus e Deus vai falando com a gente no Espírito. A gente vai preparando palavras, a gente vai anotando as coisas. E aí Deus vai construindo as coisas, aí a gente pensa assim, olha, a próxima vez que eu for ministrar, independente, né, do culto que for, eu vou ministrar essa palavra, Deus está falando forte comigo. E aí quando chega no momento, às vezes Deus fala, não é essa palavra, eu vou te dar uma nova. Eu estava com uma palavra pronta, já fazia acho que um mês já. Uma palavra muito, muito tremenda, que tocou muito a minha vida, e que eu tinha certeza que eu ia ministrar ela hoje. E aí hoje, lá na casa dos meus pais, aconteceu algo, meu irmão, que mudou esse rumo. Que mudou o rumo. E aí o Senhor me mandou escrever isso, o Senhor me fez no momento lembrar dessa palavra que diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem, o que Deus reserva para aqueles que o amam. E aí eu comecei a escrever isso aqui. As pessoas estão sendo destruídas porque não têm a capacidade de enxergar a verdade, meu irmão. Sabe por que você está perecendo? Sabe uma coisa que você precisa aprender: nenhuma circunstância tem poder de destruir a vida de ninguém. Ah, mas você não sabe o que eu estou passando, profeta. Meu irmão, nenhuma circunstância pode te destruir. Circunstância financeira não pode destruir. Enfermidade não pode destruir. Crise no casamento, nada pode destruir você. As circunstâncias não podem destruir a sua vida. O que destrói a sua vida, sabe o que é? É a falta do teu conhecimento da verdade. E aí você se move de forma errada diante da circunstância. O que destrói você não é a circunstância, mas é a maneira que você reage. Sabe, às vezes a gente ouve pessoas que chegam diante de nós desesperadas. E sabe, a gente sabe que tem pessoas que estão passando por muitas dificuldades. Mas às vezes até pode ser que as pessoas achem que a gente é frio, porque a gente olha às vezes para a dificuldade e fala para ela assim: meu irmão, essa é a maior oportunidade que você tem na sua vida. É a maior oportunidade que você tem de ver Jesus como você nunca viu. Esses tempos atrás nós estivemos diante de um pastor conhecido nosso de muito tempo. E ele estava ali diante de uma circunstância terrível. Mas sabe, o Espírito Santo foi conduzindo a gente a conversar com ele, mostrando para ele assim: olha, depois que você vencer isso, a sua vida nunca mais será a mesma. Tenta olhar com seus olhos espirituais, tenta enxergar o que Deus está gerando na sua vida através disso. E aí de repente a pessoa até fica chateada com a gente, porque às vezes as pessoas chegam diante de nós e elas sabem o que elas querem assim: ai, tadinho de você. Ai, você é um coitadinho. Sabe, e nossa, como você sofre. Meu irmão, uma coisa que eu ouvi da apóstola Leila, eu nunca mais esqueci. A cruz, ela é mais forte do que a sua história. A cruz é muito maior do que a história de qualquer um aqui nessa noite. Ah, mas ele sofreu, ah, mas fulano sofreu. Meu irmão, a cruz do Calvário tem poder e autoridade para transformar a história do homem e fazer qualquer um ficar de pé diante dele, para viver as suas promessas, para viver os seus sonhos sobre essa terra. Deus tem um propósito sobre a sua vida. Deus tem um propósito sobre essa circunstância na sua vida, meu irmão. Comece a enxergar diferente. Comece a enxergar com os olhos espirituais, porque eu te garanto que os seus olhos naturais verão. Oséias também diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A revelação de Cristo, meu irmão, ela não é de uma vez, porque a gente não suporta. Sabe, a nossa natureza carnal não suporta a revelação de Cristo de uma vez só. Cristo, ele vai sendo gerado nas nossas vidas. Cristo, ele vai sendo gerado dentro de nós a cada situação. Esses dias eu estava lendo um livro, eu achei algo muito forte, que muitos de nós aqui já fez. Eu vou afirmar que muitos de nós aqui já fez. Porque a gente se encontra às vezes numa situação
que a gente está às vezes no ambiente, na família, no trabalho, em qualquer lugar, e aí tem aquelas pessoas que parece que foram colocadas pelo Satanás na nossa vida. Sabe aquelas pessoas que você olha para ela e fala, esse cara, ele tem pacto com o Satanás, ele me procura, ele me persegue, ele tenta de todas as formas me prejudicar. Você pensa que o cara é satanista, de tanto que ele te persegue. E aí você fica ali, né, Senhor, eu já recebi pedidos de oração assim, meu irmão, vim aqui pedir para você orar por mim. O que é oração, meu irmão? Orar para Deus arrancar o cara que está lá no meu trabalho, que eu não aguento mais ele. Só que, meu irmão, não adianta, você vai cansar de orar, Deus não vai arrancar aquele cara, não vai arrancar aquela pessoa, porque é Ele que está colocando na sua vida. Porque a cada situação que você passa, a cada confronto, a cada, sabe, pisada no seu calo que você tem, meu irmão, é Cristo sendo gerado na sua vida. Revelação não é ensino, revelação não é estudo, revelação é vida prática, revelação é experiências. Revelação é encontrar Cristo depois de inúmeras situações. Sabe, hoje eu sou um perseguidor de Cristo. Não como Saulo. Eu sou um perseguidor de Cristo, porque em tudo na minha vida eu procuro achar Cristo o mais rápido possível. É que nem lá, brincadeira, né? Fala brincadeira. É que nem lá com o Lucas que eu passei. Eu fiquei que nem um doido dentro de casa, revirando a casa, eu não achava o menino. Eu sou assim, meu irmão, quando eu entro numa situação, eu não fico procurando resolver a situação, eu fico procurando Cristo. Senhor, aonde o Senhor está nisso? Como eu posso aprender mais do Senhor nessa situação? Eu acho, irmão, que quando você trocar estratégia e diante de uma situação, você, em vez de ficar procurando resolver ela, procure por Cristo, porque a resolução do seu problema está nas mãos do Senhor. Muda a estratégia. Está cansado de correr atrás da solução do problema? Está cansado diante da situação do desespero? Você achar que se aquela situação acontecer vai resolver tudo na sua vida? Você está enganado, meu irmão. Não é algo mais com você. Entenda isso, nós ouvimos aqui com Lucas Marques, não é algo mais com você, é o Cristo sendo gerado através da nossa vida. O propósito maior na nossa vida é manifestar Cristo. Conheçamos e prossigamos em conhecer. O seu empenho hoje tem que não tentar soluções para os seus problemas. Então eu não tenho que fazer nada, cruzar o braço e deixar Deus fazer. Não, você tem que dar o primeiro passo, e o primeiro passo é Cristo. E o segundo passo, Cristo vai te mandar dar. O primeiro passo é Cristo, o segundo passo é Ele vai te direcionar. O segundo passo sempre vai estar na voz dele. O primeiro passo, meu irmão, é você que dá, porque é você que tira o pé de fora do barco e coloca os pés sobre as águas. Mas a palavra que disse para você veio da boca de Cristo. O passo você vai dar assim, vai tirar o pé da madeira do barco e vai pôr o pé em cima da água. Vai contra a natureza, vai contra a física, vai contra tudo, mas você vai debaixo de uma palavra liberada por Cristo, porque Ele quer falar para você: vem, 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 porque eu estou contigo. Oséias também fala: pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. O problema é que a gente ainda continua, meu irmão, no sacrifício e deixamos de lado a misericórdia. Queremos misericórdia, mas não manifestamos ela. Vivemos de sacrifícios, vivemos de holocaustos, vivemos de práticas religiosas. E Deus lá em Oséias já estava falando, meu irmão. Lá em Oséias Deus já estava falando: eu não quero mais sacrifício, eu quero misericórdia. Eu não quero mais holocausto, eu quero conhecimento de Deus. Deixa de lado o holocausto, o sacrifício do seu braço forte. E comece agora a buscar o conhecimento de Cristo. Meu irmão, não pense você que o conhecimento de Cristo vai ser porque você está fazendo um estudo detalhado sobre cristologia.
Eu vou dar uma dica para você que eu li também num livro. Essa dica fala assim: olha, nos momentos mais difíceis da sua vida, nos momentos de aflições mais pesadas na sua vida, o seu caderninho de notas não vai adiantar de nada. E eu não estou falando contra o caderninho de notas. Temos que anotar, temos que escrever, temos que colocar. Sim, mas meu irmão, na hora do fogo, meu irmão, o caderninho de notas não vai adiantar. Na hora do fogo, a única coisa que vai te salvar do fogo é aquele homem que vai caminhar junto com você dentro do fogo, e que vai te estender a mão, e que vai te chamar, e que vai trazer sobre a sua vida um novo nível de revelação dele sobre a sua vida. Conhecereis a verdade, meu irmão. A verdade não é mais um tema da teologia. A verdade é uma pessoa, se chama Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando eu conheço Cristo, meu irmão, não tem como ser uma pessoa escrava, porque se o Filho de vos libertar, verdadeiramente sereis livres, diz o Senhor. Conhecer Jesus, olhar para Ele. E eu não espero olhar para Jesus só depois da minha partida deste plano. Meu irmão, eu olho para os olhos de Cristo todos os dias. Eu vejo os olhos de Cristo na minha esposa. Eu vejo os olhos de Cristo dos meus filhos. Eu vejo os olhos de Cristo nas pessoas que estão ao meu redor. Porque Cristo está em nós. Cristo está em todos. Quando o próprio Cristo disse buscar em primeiro lugar o reino de Deus, Ele estava colocando as coisas no seu devido lugar. Primeiro lugar é o reino. E as coisas, meu irmão, é segundo plano. E o reino, meu irmão, não pense você que buscar o reino é você ficar pensando, como foi falado ontem pela palavra do apóstolo L, pensando de como será lá no céu, porque você só está trocando de ambiente. Se eu falasse para você hoje que eu vou te dar uma quantia em ouro, você ia ficar super empolgado. Se eu falasse hoje que eu ia pegar aqui barras de ouro e ia distribuir pela igreja, todo mundo ia ficar feliz, porque o ouro é uma riqueza aqui da terra. E aí a gente ouve a religião dizer: não, meu irmão, a gente não tem que olhar para as coisas da terra, não temos que acumular tesouro na terra. Mas eu estou de olho num tesouro no céu também. Eu estou olhando para um ouro, para um chão de ouro que está no céu. Eu só estou trocando de ambiente. A rua de ouro, meu irmão, não fala de algo material, não fala de um ambiente, fala de um caminhar em glória, e glória, e glória no Senhor, porque ouro fala de glória. Tudo que está criado aqui na terra é a expressão daquilo que o Senhor tem na eternidade. Sabe, é uma partícula, é algo que expressa, sabe, uma faísca do que existe na eternidade. Quando você olha para o ouro, você vê algo muito bonito, reluzente, que expressa um valor. Mas, meu irmão, o ouro não se compara à glória de um Deus eterno que decidiu habitar dentro de você. O céu não é mais um ambiente, o céu é uma pessoa, e essa pessoa mora dentro de você, meu irmão. Os seus olhos precisam ser abertos, porque a solução do seu problema está dentro de você. Mas então por que, profeta, eu venho à igreja? Por que, profeta, eu ouço a palavra? Por que, profeta, eu tenho que estar no estudo, no discipulado e tudo que a igreja oferece? Meu irmão, nós estamos aqui para alinhar você, para ajudar você a crescer a estatura de Cristo. Mas o Cristo já está dentro de você. Os 5 ministérios foram instituídos por Deus para alinhar aquilo que é eterno, que já está dentro de você através de Cristo. Diga assim: os meus olhos verão. Mais uma vez, os meus olhos verão. Você crê nisso, meu irmão? Então aplauda o Senhor Jesus. Mateus 6:22. Jesus fala assim: são os olhos a lâmpada do corpo. E se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti as sejam trevas, que grandes trevas serão. Olhos bons e olhos maus. Sabe o que é ter olhos bons?
Não pense você que ter olhos bons é você olhar para a sua vida direitinha, a sua vida corretinha, e falar assim: eu tenho olhos bons, porque eu sou uma pessoa boazinha, né? Eu nunca fiz nada de mal para ninguém. E não pense também que olhos maus é o olho do assassino, ele tem olhos maus, não. Olhos bons, meus irmãos, diz assim, no original, fala que os olhos bons são olhos livres de qualquer mistura estranha, olhos que estão inadulterados, olhos que são puros, que não tem contaminação. Os olhos contaminados, sabe qual é a maior dificuldade na nossa vida? É que os nossos olhos são treinados no natural, desde quando a gente nasce, desde quando a gente passa a viver. A gente é treinado com os nossos olhos no natural. Sabe, se nós tivéssemos o entendimento de gerar isso na vida das pessoas, de que nós não fazemos parte, sabe, deste plano, somente deste plano natural, que somos seres eternos. Cara, eu não sei se você já parou para meditar. Para mim, um dos textos mais poderosos da Bíblia foi quando Deus falou com Jeremias. Eu piro vendo Deus falando com Jeremias. Deus chegando no Jeremias ali novo, falando para ele assim: Jeremias, eu te escolhi, eu te chamei. E aí Jeremias, cheio das suas dificuldades, ele fala: não, Senhor, mas eu sou novo ainda, eu não tenho capacidade para isso. Aí Deus entra num nível de conversa com Jeremias muito profundo. Deus fala para ele: Jeremias, antes que você fosse formado no ventre, eu já te vi. Antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, eu já tinha te conhecido. E eu já tinha te consagrado profeta às nações. Sabe que Deus estava falando com Jeremias? Ele estava falando da eternidade. Ele estava falando do propósito que Jeremias tinha, que é algo eterno. Jeremias estava limitado ali à sua idade, estava limitado ali o que estava acontecendo com a sua nação, estava limitado a todo um contexto, a todo um ambiente, e Deus estava falando de eternidade com ele. Sabe, às vezes Deus está falando de eternidade para a gente, e a gente está olhando para o ambiente, meu irmão. Às vezes Deus está falando de algo eterno para você, e você está pensando no ambiente que você está. Você já deve ter passado por isso. Sabe aquele dia que você está com tanta dor, que você fala: Deus, fala comigo hoje. Mas você quer que Deus fale para você do problema que você está vivendo. Aí Deus levanta um profeta, ou fala com você de alguma forma e diz para você: filho, eu te chamei para ir às nações. Você fala: mas Deus, eu não estou perguntando isso. Aprenda uma coisa aqui: Deus nunca vai falar com você olhando somente para o plano natural. Ele sempre vai falar para você falando de eternidade. Por isso que Deus não fala para a sua alma, porque a sua alma não entende eternidade. A nossa alma não entende eternidade, irmão. Por isso que Deus fala para o nosso espírito. Você sabia disso? Sabia que Deus fala para o nosso espírito e Satanás fala para a nossa alma? Meu irmão, Satanás não passa nem perto do nosso espírito, porque ele sabe a origem. Ele sabe o propósito do espírito do homem. Ele sabe por que o espírito do homem foi criado. Então Satanás não passa nem perto do seu espírito. Satanás, ele cerca a sua alma. Mas Deus não, Deus fala para o seu espírito. Deus fala com você no seu espírito. Nós somos treinados a vida inteira, você e eu fomos treinados a nossa vida inteira a olhar tudo no âmbito natural. Tudo que a gente vê hoje, a gente foi treinado para ver de forma natural. A gente foi treinado. E é por isso que a gente tem dificuldade de olhar com os olhos espirituais. Porque a gente só olha com os olhos naturais. Ter um olho bom significa um olho que vê, meu irmão, sem mistura, sem contaminação. Não pense você que ter um olho bom é porque você é um cara legal. Você pode ser um cara legal, você pode ser um cara que não fez nada de tão ruim na vida, mas você pode ter um olho mau, porque o seu olho foi contaminado pelo natural e você não consegue enxergar as coisas espirituais.
O que você tem visto? Sabe, eu me deparo diante de pessoas que passaram às vezes a vida inteira vendo, até dentro da sua casa, da sua família, um ambiente hostil, um ambiente sem estrutura. A gente vai fazer libertação com as pessoas, a gente vê, né, homens de pouca idade, de idade já avançada, né? Às vezes eu já fiz libertação com um rapaz de 17, 18 anos, já fiz libertação com um cara de 60, e é muito louco, porque às vezes você vê, cara, as pessoas chegarem diante de você, levando uma vida de acordo com aquilo que os olhos veem. O que você tem visto na sua vida? Por que você está com dificuldade de enxergar o que Deus está gerando no Espírito? Por que você tem dificuldade de entender o que Ele está gerando dentro de você? Sabe por quê? Porque os seus olhos viram a vida inteira o fracasso. Os seus olhos viram a vida inteira uma família desestruturada. Os seus olhos viram a vida inteira a injustiça. Os seus olhos viram uma vida inteira às vezes o abandono. Os seus olhos viram a vida inteira às vezes a violência. É isso que os nossos olhos vão enxergando. E aí nós vamos conhecendo, em vez de Deus, a gente vai conhecendo da podridão que é o homem, que é o ser humano. E essa podridão, ela vai contaminando os nossos olhos, aí vai tornando os nossos olhos maus. E aí com os olhos maus, aí sabe o que acontece? Todo o nosso corpo é trevas. E aí a única coisa que pode resolver um problema de trevas é aquele que é a luz desde o início. É aquele que era o verbo de Deus e se tornou carne. É aquele que era o verbo de Deus e veio a essa terra para ser a luz dos homens e para brilhar em meio às trevas. Jesus, Ele quer entrar na sua vida e iluminar áreas da sua vida que ainda estão escuras, para gerar uma cura, para gerar uma transformação, para gerar uma restauração na sua vida, porque aquilo que os seus olhos hoje enxergam não é a verdade de Deus para a sua vida, irmão. Eu vim aqui dizer para você como profeta: os seus olhos verão a verdade de Deus sobre a sua vida. Os seus olhos verão a verdade de Deus para a sua família. Os seus olhos verão a verdade de Deus para a sua história. Os seus olhos verão. Mas começa a gerar no seu espírito. Começa a gerar no seu espírito, meu irmão. O nosso ver, o nosso ouvir, os nossos sentidos são limitados ao tempo e ao espaço. Você não consegue com os olhos ver além do tempo. Você não consegue com os seus ouvidos escutar o que está além do espaço que você está. Os nossos sentidos são limitados ao tempo e ao espaço. Mas eu quero te dizer uma coisa. O seu espírito, meu irmão, seu espírito não tem nada a ver com o tempo, com o espaço. O seu espírito não sabe, não tem a mínima ideia do que é o Cronos. O teu espírito não tem a mínima ideia do que é Cronos, que é esse tempo, esse espaço que a gente é limitado, 24 horas, dia, noite, estações. Isso se chama tempo Cronos. Meu irmão, te dou uma notícia hoje: o teu espírito não sabe o que é Cronos. O teu espírito, ele foi feito para se mover no Kairos de Deus. O teu espírito foi feito para se mover pela eternidade. O teu espírito foi feito para se comunicar com Deus de uma maneira eterna. Olha que interessante, uma história na Bíblia. E eu caminho para o fim. Em Lucas 8, 41 em diante. Abra sua Bíblia, Lucas 8, 41 em diante. Aleluia. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Feche seus olhos por um instante.
Feche os seus olhos. Eu estou tendo uma impressão no meu espírito. O Espírito Santo de Deus, Ele está falando muito forte no meu coração. Diga a eles que para muitos o tempo está sendo contado, e este tempo ele está se esgotando, porque eu, o Senhor, sou um Deus que me movo não pela limitação do tempo deles. Eu sou um Deus que não me limito ao tempo de vocês. E por isso nessa noite eu tenho vos ensinado a olhar com os olhos que eu criei, que são os olhos do teu Espírito. E por isso eu digo nessa noite que o tempo de alguns estão contados, porque eu, Senhor, sou um Deus que me levanto neste tempo. Sou um Deus que me levanto com a minha destra da justiça, porque eis que envergonhados e confundidos serão todos que pelejam contra ti. Buscá-lo-ás, porém não os acharás, e serão reduzidos a nada, e coisa de nenhum valor, o que fazem guerra contra ti, diz o Senhor, porque eu sou Deus que te chamo e que te tomo pela tua mão direita. O tempo está se esgotando. Olhai e percebei, não com seus olhos naturais primeiramente, porque vocês poderão enxergar com seus olhos espirituais aquilo que depois vocês conseguirão enxergar com seus olhos naturais. Eu profetizo nessa noite sobre a sua vida o final de um ciclo de humilhação, o final de um ciclo de peso, de jugo, um final de um ciclo de tristeza. E quando eu falo um final de um ciclo de tristeza, de jugo, de humilhação, de perseguição, eu não estou falando da circunstância ainda, eu estou falando da maneira com que você mesmo se enxerga, porque Deus vai mudar o cativeiro, diz o Senhor. Lucas 8, meu irmão, 41 diz assim: eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de 12 anos, que estava à morte. E enquanto ele ia, as multidões o apertavam. E certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, que ninguém tinha pedido, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Meu irmão, olha que coisa interessante. No dia em que a filha de Jairo nasceu, no ano que a filha de Jairo nasceu, essa mulher começou a ter um sangramento. O texto fala que Jairo tinha uma mulher de 12 anos, uma filha de 12 anos, e que aquela mulher padecia da hemorragia fazia 12 anos. No dia que esta criança nasceu, que essa filha tão desejada, tão esperada, nasceu naquela família, uma mulher começou a sangrar e não parou mais, e passou 12 anos da sua vida sangrando. E aí num dia qualquer, e quando eu falo qualquer, eu falo no âmbito cronos, no âmbito humano, porque para nós, meu irmão, muitas vezes os dias da nossa vida são iguais a todos os outros. Isso quando nós olhamos para a nossa vida de uma perspectiva muito mais pequena daquilo que Deus quer que a gente enxergue. Porque com Deus todos os dias são dias, são oportunidades de a manifestação de Cristo vir sobre a nossa vida. Mas num dia qualquer para eles, a filha de Jairo, ela adoece à beira da morte. E nesse dia Jairo toma a decisão de buscar Jesus. E nesse dia aquela mulher que já havia gastado todo o seu dinheiro também toma a decisão de ir até Jesus. Olha o que aquela mulher estava vendo em 12 anos. O que os olhos dela estavam vendo, o que os ouvidos dela estavam ouvindo. Ela via um sangramento, ela via uma dor no seu corpo físico, ela via uma situação de humilhação, porque para quem conhece um pouco da tradição deles naquela época, uma mulher quando menstruava, ela já era considerada impura, tinha que haver toda uma cerimônia. Agora imagina uma mulher que tinha essa hemorragia constante. Ela era vista pelas pessoas, pela sua vizinhança, pela sua família até mesmo, como uma mulher impura.
Então o que aquela mulher via e ouvia? Ela via uma hemorragia, ela via dor, ela ouvia palavras de humilhação. Ela andava pela rua e as pessoas falavam: lá vai a impura. Ela andava pelas ruas e ela escutava os comentários, os bochichos pelos cantos, falando: olha a mulher do fluxo de sangue, olha a mulher que está sangrando constantemente, olha a mulher impura. O que os olhos dela viam, o que os ouvidos dela ouviam. 12 anos ouvindo isso, 12 anos vendo isso. Os olhos dela e os ouvidos dela estavam sendo treinados para ela se acostumar com aquela enfermidade. 12 anos, meu irmão, sofrendo com uma enfermidade. Mas o dia que os ouvidos dela ouviu falar de alguém que andava por aquelas bandas, alguém cujo nome era Jesus, alguém cuja fama se dizia que aonde ele passava as coisas aconteciam. Quando ela ouviu falar dessa pessoa, quando ela ouviu falar desse homem que quando caminhava as pessoas eram levadas até ele para serem curadas, quando essa mulher ouviu isso, meu irmão, ela deixou de lado uma audição de 12 anos, ela deixou de lado tudo que ela ouviu em 12 anos, ela deixou de lado tudo que ela viu em 12 anos, para ouvir a voz desse cara, para ouvir a voz desse Jesus, para sentir o toque, para ver com seus olhos quem era ele. 12 anos, meu irmão. Nós somos treinados na nossa vida para ver o fracasso. Tem pessoas que entram num casamento e são treinadas para entrar no casamento já pensando no fracasso. Eu sei que mulheres que eram instruídas quando se casasse: olha, não confie no seu marido porque nenhum homem presta. Sabe, pessoas que foram treinadas para ouvir, foram treinadas no ver. Da mesma forma tinha aquele homem que passou a vida inteira com a sua filha, sorrindo, brincando, a menina com 12 anos, cheio de sonhos, cheio de projetos. E aí de repente a menina cai de cama, e aí de repente a menina adoece e ela começa a morrer aos poucos. Meu irmão, eu quero dizer para você nessa noite: eu não sei o que os seus olhos foram treinados para ver, eu não sei o que os seus ouvidos ouviram em toda a sua história, eu não sei o que os seus olhos viram em toda a sua história, mas o que eu sei é que nessa noite existe um Cristo que está neste lugar e que está dentro de você, que pode mudar uma história de toda a vida, que pode mudar a história da sua casa, a história do seu casamento, a história da sua família, a história das suas finanças, apenas com um toque, apenas com uma palavra, com um som. Aplauda o Senhor Jesus, aplauda, porque é Ele que faz, é Ele que cura, é Ele que restaura. Da mesma forma tinha um homem que em João 5 fala que ele estava junto à porta das ovelhas, e ali havia um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tinha 5 pavilhões, e nesse jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. E estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Diga, irmão, 38 anos. Não é 38 dias, não é 38 meses, é 38 anos. 38 anos, com os olhos vendo uma enfermidade, com os ouvidos ouvindo a realidade da sua vida por causa de uma enfermidade. E ele por muito tempo ele ficou ali esperando o agitar das águas. Ele ficou ali por muito tempo esperando que as águas se agitassem para que ele fosse curado. Meu irmão, tem muita gente esperando o agito das coisas. Eu quero te dizer, meu irmão, nada que está fora pode provocar uma transformação na sua vida. Nenhum tipo de agitação externa, nenhum tipo de movimentação externa pode gerar aquilo que deve ser movimentado e agitado dentro de você. 38 anos, vendo
enfermidade, ouvindo enfermidade, vendo desesperança, ouvindo desesperança. O que você tem ouvido, meu irmão? O que você tem visto? Qual é a imagem que você tem tido dentro da sua casa? Qual é a imagem que você tem visto diante das circunstâncias na sua vida? O que você tem ouvido? O que os seus olhos têm visto? O que os seus ouvidos têm ouvido? O que tem penetrado no seu coração, meu irmão? Eu pergunto isso para você nessa noite: o que é que você está vendo? O que você está ouvindo? Que é maior do que a voz desse Deus poderoso que habita em você? O que você está vendo que é maior do que a revelação de Jesus na sua vida? O que você está ouvindo que é maior daquilo que Ele pode fazer e gerar em você? Sabe o que aconteceu? Jesus chegou. E Jesus disse para ele, vendo ele deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe o que quer. Perguntou: queres ser curado? Parece que Jesus ali foi irônico, sei lá. Parece que ele quis tirar um sarro da cara. O cara ali, coxo, enfermo há 38 anos. Jesus: o que você quer ser curado? Né? Só faltou o cara falar assim: não quero, eu quero um copo d'água. Meu irmão, Jesus, Ele estava provando os olhos daquele homem. Ele estava querendo ver aonde que os olhos dele estavam focados. Você quer ser curado? Sabe o que o cara respondeu? Senhor, a água se mexe e não tem quem me coloque. Os olhos dele estavam focados no agitar externo das coisas. Os olhos deles estavam vendo aquilo que era temporal, aquilo que era passageiro, aquilo que era externo. Ele estava focado numa tradição, ele estava focado em algo que era externo, em algo que tinham falado. E Jesus fala: o que você quer ser curado? Meu irmão, se fosse eu e você, será que a gente ia responder de pronto: eu quero, Senhor, me cura? Ou será que a gente ia trazer todos os argumentos da nossa vida? Senhor, né? Jesus chega: quer ser curado? Aí a gente chega e fala: Jesus, eu sofri tanto. Jesus, me humilharam, me ofenderam, me machucaram. Filho, eu estou perguntando se você quer ser curado. Mas Jesus, você não sabe o que fizeram comigo. Você não sabe, eu fui traído. O meu pai e minha mãe me abandonaram quando eu era bebezinho. Meu irmão, escute o que eu estou dizendo. Eu não estou menosprezando a sua dor. Eu não estou menosprezando o teu sofrimento. Eu só estou dizendo para você que existe uma voz doce falando para você, te perguntando algo objetivo: queres ser curado? Queres ser curado? Você quer ser curado? Senhor, mas a água se movimenta, ninguém me põe lá. Quer ser curado? Senhor, mas me humilharam, me ofenderam. Quer ser curado? Mas Senhor, a minha dor é muito grande, eu não consigo liberar perdão. Quer ser curado? Betesda significa casa de misericórdia, mais ou menos isso. A misericórdia de Deus é o primeiro nível, porque se não fosse a misericórdia, nós não seríamos alcançados pelo amor. Mas quando somos alcançados pelo amor, nós saímos do nível da misericórdia e nós passamos a viver o nível da graça. E a graça do Senhor está sobre a sua vida, a graça do Senhor está sobre a minha vida. Eu quero encerrar essa palavra, mas eu quero encerrar falando de algo muito forte que eu vivi hoje na minha vida. Eu fiz questão da minha família sentar desse lado, porque está meu pai ali, está minha mãe ali, a minha irmã mais nova, minha irmã mais velha, a Laís, minha sobrinha, minha tia Rosana, meu sobrinho está aqui. Eu vivi algo na minha vida hoje, meu irmão, que a minha vida toda os meus olhos não tinham visto, que a minha vida toda os meus ouvidos não tinham ouvido. Por muitas circunstâncias, por muitos problemas, o meu pai e minha mãe sempre enfrentaram uma vida difícil. Sempre tiveram dificuldade no casamento e eles têm lutado para viver algo novo. E por muito tempo isso daí machucava tanto a vida deles, como também as nossas vidas, os filhos. E eu passei muitos dias da minha vida vendo o meu pai e minha mãe tendo problemas de relacionamento, não conseguindo, sabe, às vezes até dialogar. Mas sabe, hoje eu vi algo tão poderoso, tão forte, que eu fui pego de surpresa. Eu passei a tarde inteira chorando.
E não é emoção porque é dia das mães, não, meu irmão. É porque hoje os meus olhos viram, os meus ouvidos ouviram o que em 34 anos eu não tinha visto. Hoje na hora do nosso almoço, né, mãe? Né, pai? Na hora do nosso almoço a gente deu as mãos para orar. E aí o meu pai começou a pedir perdão para nós. Pediu perdão para os filhos. E aí olhou para minha mãe, para o olho dela, pediu perdão para ela. E aí ela pediu perdão para ele, e eles se abraçaram, e a gente se abraçou, a gente orou junto. E eu falo isso para a glória de Deus, e eu falo isso porque eles têm vivido uma restauração na vida deles. Deus tem gerado uma restauração sobre o casamento dos meus pais. E sabe por que isso é forte para mim, meu irmão? Porque por 34 anos da minha vida, eu nunca tinha visto a cena que eu vi hoje. Pode ser que você hoje se encontre numa situação de que os seus olhos ainda não viu algo. Mas eu vou dizer para você, meu irmão, comece a enxergar com os olhos do seu espírito, porque os teus olhos vão ver. Os meus olhos viram hoje. Os meus olhos viram hoje. Eu vi Jesus na vida do meu pai, eu vi Jesus na vida da minha mãe, de uma forma totalmente especial. Eu só estou aqui hoje porque eles cuidaram de mim, eles fizeram o que eles puderam para me criar, e as minhas irmãs também. Mas hoje eu vi algo inédito na vida deles. E sabe por que eu estou falando isso? Porque isso está à disposição de você, da sua vida. Meu pai e minha mãe, depois de não sei mais de quantos anos de casado? 42 anos de casado. Está fazendo casados para sempre. Está sendo restaurado por Deus. Sabe? Depois de 42 anos fazendo casados para sempre, fazendo as lições junto lá. Tem dia que eles ligam para mim: ó, ajuda aqui na lição que não está sabendo fazer. Eu vou lá ajudar eles. E hoje eu vejo Jesus na vida de vocês. Eu vejo Jesus na minha família. Meu irmão, existe uma promessa sobre a sua vida. Os seus olhos vão ver, os seus ouvidos vão ouvir, mas é possível você começar a enxergar tudo isso antes. Quantas vezes eu falei para a senhora, mãe, que isso ia acontecer? Quantas vezes eu falei isso para as minhas irmãs, que eu sabia que um dia isso ia acontecer? Porque eu consegui enxergar com os olhos do meu espírito. E muitas vezes que parecia que ia ser o fim, que parecia que ia acabar, por muitas vezes isso aconteceu. Eu falava: não, eu tenho certeza que o dia vai chegar, e o dia que Deus vai restaurar a vida de vocês, e vocês vão viver como uma lua de mel, vocês vão ser restaurados, vão ser transformados no Senhor. Os meus olhos viram, irmão, hoje o que eu não vi em 34 anos de idade, de vida. E como eu falei, eu tinha outra palavra para pregar, mas aí não teve jeito, o Senhor começou a falar tudo isso comigo hoje. Eu quero dizer para você, meu irmão, é possível você enxergar com seus olhos espirituais. Mas eu te deixo aqui hoje uma palavra. Você vai enxergar com seus olhos naturais. O que os seus olhos espirituais enxergam hoje, passam a enxergar hoje. Eu te chamo hoje para enxergar o que você ainda não está vendo. Eu te chamo hoje para você que está solteiro a enxergar seu esposo, sua esposa. Eu tenho ministrado as pessoas que vêm, os caras que vêm comigo no discipulado e andam junto, falam: ó, você já ora pela sua esposa? Mas como que eu vou orar pela minha esposa? Eu não conheço ela. Eu falei: cara, mas Deus conhece ela, já não conhece? Verdade, Deus conhece ela, sabe quem ela é, então dá para você pedir para Deus: o Senhor já conhece ela, abençoa ela então. Esses dias eu fiz isso na célula, né? Chegou na hora de pedir oração, eu falei pro irmão que estava na célula lá, falei: irmão, você já está orando pela sua esposa? Eu não conheço ela. Falei: mas Deus conhece, é só pedir para Ele. Aí ele falou que já está orando por ela agora. Encontrei com ele hoje na entrada da igreja: irmão, está orando por ela? Agora eu tô, irmão, todo dia, cara. Todo dia. Falei: isso aí, irmão. Vou dizer para você, tem mais. Tem, ó, eu não vou falar nome, mas tem irmão que está até já escrevendo carta de amor para a esposa. Você dá risada, meu irmão. Isso aí é visão espiritual. Eu fico imaginando quando esse cara for casar com ela, ou quando ele se encontrar com ela, ele pegar um bolo de carta e falar: isso aqui, ó, eu escrevia isso para você antes de conhecer, porque Deus falava no meu coração que você era real, que você era real. Ah, meu irmão, você não sabe. Aleluia.
Eu vim hoje dizer isso para você, os seus olhos verão. Quantas vezes eu olhava meu pai e falava, um dia eu vou ver ele sentado na igreja, liberto dos vícios, batizado, transformado. E hoje eu olho aqui para esse cantinho, eu vejo ele ali, o meu pai. Quantas vezes eu olhei para minha irmã e falava, eu vou ver um dia minha irmã na igreja, sendo restaurada, tocada. Eu via ela aqui dentro e hoje os meus olhos veem. Quantas vezes a minha irmã que está aqui falava, Paulo, ora pelo Alexandre, porque o Alexandre vai morrer, está acontecendo um monte de coisa ruim com ele. Paulo, ora. E eu falava, olha, eu vejo ele na igreja, adorando ao Senhor junto comigo, e ele está aqui hoje. Meu irmão, os seus olhos verão, meu irmão. Aleluia. Os seus olhos verão. Os seus olhos verão. Os seus olhos verão, meu irmão, os seus olhos verão. Os seus olhos verão aquilo que nunca foi visto. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. No mundo a esperança é a última que morre. Para nós, meu irmão, a esperança morreu, mas no terceiro dia ela ressuscitou e está viva. Satanás, ele quer fazer, sabe o que na sua vida? Tudo na sua vida Satanás quer pôr um ponto, porque na língua portuguesa um ponto quer dizer fim, quer dizer acabou. Mas com Deus, meu irmão, não é um ponto, é 3. Pai, Filho, Espírito Santo. Significa a continuação de algo. Meu irmão, na sua vida Satanás não pode colocar um ponto final, porque existe 3 pontos, indicando que existe uma continuidade dele na sua vida. Até na língua portuguesa ele está, meu irmão. É verdade. 3 pontos. Se hoje você entrou aqui com um ponto final que foi colocado na sua vida, como profeta de Deus, como igreja apostólica e profeta, a gente quer arrancar o ponto final e colocar 3 pontos: Pai, Filho e Espírito Santo. Só que para isso acontecer tem que ter passos, né? Lembra que eu falei? Não tem como dar o segundo sem dar o primeiro. E o primeiro passo eu quero falar para você que veio aqui pela primeira vez. Você que está visitando essa igreja pela primeira vez e está ouvindo essa palavra e sente que o Espírito Santo está falando com você, meu irmão, eu quero te convidar a dar o primeiro passo. E sabe qual é o primeiro passo? A palavra diz lá em Romanos: se com a sua boca confessar que Jesus ressuscitou dentre os mortos e crer no seu coração que Ele está vivo, você vai ser transformado, você vai ser salvo, você vai ser restaurado. Então eu quero convidar você hoje que está aqui pela primeira vez a dar o primeiro passo de aceitar Jesus como Senhor da sua vida. Se você que está aqui hoje deseja dar esse primeiro passo, levante a sua mão onde você está. Levante a sua mão onde você está. Tem uma senhora aqui. Tem mais alguém? Aqui também tem. Tem mais alguém para cá? Me ajuda aí, gente, que não dá para ver tudo. Para cá tem alguém que quer levantar a sua mão e falar assim: Jesus, eu quero o Senhor na minha vida de uma forma diferente. Eu quero dar o primeiro passo. Tem alguém aqui desse lado? Eu estou sentindo que tem gente aqui desse lado. Levante a sua mão, meu irmão. Nós não estamos falando de religião, nós não estamos falando de troca de religião, nós estamos falando de trocar o ponto final por 3 pontos na sua vida. Não é o fim. Tem mais alguém? Então eu vou pedir para você, sem constrangimento, nós queremos orar pela sua vida. Então você que levantou a sua mão, sai do seu lugar e vem aqui à frente em nome de Jesus. Vem aqui. Vem aqui. Sai do seu lugar e venha. Aleluia. Não perca tempo, meu irmão. O primeiro passo tem que ser dado para que o segundo venha. Deus abençoe. Vocês entenderam? Tudo que é por ponto final, acabou. Mas não é 3 pontos. Nosso Deus é trino. 3 pontos, vai ter uma continuação. Tem mais uma senhora também? Vem cá. Glória a Deus. Agora, meu irmão, nós queremos abençoar a sua vida. Nós queremos liberar sobre a sua vida hoje a capacidade de ver além do que os seus olhos podem ver. Então eu convido você que quer enxergar hoje, primeiramente com o seu espírito,
Porque através do primeiro passo de enxergar com o Espírito, os seus olhos vão enxergar também, os seus olhos vão ver. Eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Que nós ministros queremos tocar em você. Queremos ativar seu Espírito. Queremos declarar sobre a sua vida que esse ponto final que Satanás está pondo, nós vamos chutar esse ponto final. Nós vamos falar ponto final aqui não, aqui é 3 pontinhos. Aqui não é ponto final, é 3 pontinhos. Deus tem algo para fazer, meu irmão. Aleluia. Peço, pode começar a adorar. Ministros, venham aqui, nós vamos orar e vamos ativar na vida deles a visão. E vamos profetizar sobre a vida deles, que os olhos deles verão. Então os ministros podem tocar, podem orar, podem ministrar debaixo dessa palavra, debaixo dessa direção, em nome de Jesus. Em mim. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Queremos nos despedir agora do pessoal da internet, da TV Rica, canal do YouTube. Deus abençoe sua vida. Essa palavra é para você. Satanás está colocando um ponto final na sua vida. Eu, como profeta, nessa noite eu declaro: não é ponto final, é 3 pontinhos. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus quer fazer algo além dessa circunstância que você está vivendo. Os seus olhos verão o que o Senhor vai fazer. Creia em nome de Jesus. Deus te abençoe. Aleluia.